Para você que acompanhou a parte 1 desse episódio, viu que a gente entrou em diversos assuntos e o papo foi longo. Então a gente dividiu em 2 partes para não ficar tão maçante para vocês que estão assistindo a gente. Então essa é a parte 2 do nosso segundo episódio do Pode Falar de Negócio. Então, Gabriel, agora eu acho que você está focando naquele que eu acho que é o coração de toda a reestruturação, que é o fator humano. Porque nós podemos falar de uma reestruturação em termos de organograma, em termos de estratégias comerciais, podemos falar de reestruturação do ponto de vista de sistemas e tecnologia, mas no final do dia, reestruturação tem a ver mesmo com pessoas. Total. É você chegar ao lado de quem está fazendo uma determinada tarefa por muitos anos, está fazendo muito bem, é especialista naquilo, e do ponto de vista dela, você cair de paraquedas ali e perguntar, você aceitaria fazer isso de jeito diferente? Então, se pessoas não mudarem, a empresa não muda. Então, você tem que olhar para a reestruturação com muita atenção para o fator humano, porque as reestruturações bem-sucedidas que eu conheço, inclusive a do nosso grupo, são reestruturações que deram certo por causa das pessoas, e as fracassadas deram errado por causa das pessoas. Então, em última instância, dá certo por causa das pessoas, dá errado por causa das pessoas. Você tem que ter um olhar para as pessoas. Tem um modelo chamado modelo Bridges, que ajuda muito a responder a tua pergunta, que ele trata mudança e transição de 2 maneiras diferentes. Então, mudanças são promovidas por fatores externos, né? Então, é o cenário que eu acabei de citar. A pessoa é avisada que a empresa vai passar por uma mudança, né? Então, ela é experimentada por uma situação, ela é experimentada de forma situacional. Ela está num contexto e a empresa está num determinado mercado e foi tomada uma decisão de que uma mudança deve acontecer. Então é algo de fora para dentro. E transição, nesse modelo, é visto como algo interno, de dentro para fora. Então, diante de uma mudança, eu posso ou não fazer uma transição. Então, se eu fizer a transição diante da mudança que está acontecendo, eu vou me encaixar no novo, vou me encontrar no novo. Se eu não fizer a transição diante da mudança, eu não vou me encontrar mais no novo, né? E de alguma maneira eu vou ficar de fora da mudança, né? Então, a partir do momento que a gente vê, né, com esses 2 âmbitos, assim, as coisas ficam mais fáceis de descrever. Por quê? Porque você promove uma mudança, né, de maneira geral, né, e tem uma reestruturação, tem uma mudança sendo para centenas, dezenas e centenas de transições. Porque transição é algo muito individual, é muito pessoal, e ela acontece em etapas, né? Então existem etapas e épocas, né, e fases, é um processo psicológico, é um processo emocional de transição, e você precisa reconhecer, né, que indivíduos diferentes vão ter reações diferentes. Então, cada indivíduo é uma história diferente de transição diante da mudança. Então, quando você reconhece que essa transição ela é individual e ela acontece em etapas, então cabe para a gente que está liderando o processo reconhecer e antecipar essas etapas, né? Mesmo que cada indivíduo tenha o seu processo próprio, né? Mas ele precisa entender que você está com o olho nele, né? Que você tem, de novo, uma questão de motivação primeiro, né? Você não está fazendo isso para ferrar ele, como pode parecer, mas você está fazendo isso, né, porque há uma mudança que precisa acontecer e você quer que ele faça a travessia junto, né? Que a transição dele seja bem sucedida. Então, à medida que a abordagem acontece com esse olhar cuidadoso, né, individualizado, de reconhecer que etapas, né, vão e virão e passarão, né? Você começa a permitir que vai ter um dia que vai ser ruim, você vai permitir que ele fale alguma besteira, que ele desabafe na hora errada e use umas expressões que na verdade ele próprio não quis dizer. Então você tem que permitir um espaço
para essas estações emocionais irem acontecendo, porque é uma transição que está acontecendo. E aí, à medida que esse olho acontece, você começa a fazer negociações, porque em última instância, há uma troca. Tá, se eu deixar de fazer o que eu estou fazendo e for fazer o que você está propondo que eu faça, o que eu ganho com isso? Porque em última instância, o indivíduo é egoísta, né? Exato. Está preocupado com ele. Então, nós estamos lá explicando a mudança e falamos do mercado, falamos da concorrência, falamos do consumidor que muda o tempo todo e falamos da necessidade da empresa sobreviver e manter seu sucesso, e o indivíduo pode dizer, e eu com isso? Entende? Exato. Mas é quando você considera a transição que ele vai fazer, é que você começa a olhar deixa eu te explicar o que tem isso a ver com você. Exato. Né? Deixa de fazer assim e vamos lá. Então, no primeiro momento, os benefícios podem ser profissionais. Né? Então, ele vai aprender uma competência nova, ele vai usar um sistema que é referência no mercado, a empregabilidade dele vai ser maior a partir dessa reestruturação, ele vai trabalhar numa empresa com perspectivas excelentes de futuro, o que significa que ele também pode crescer na estrutura, oportunidades, né? Então, porque você não vai ser promovido numa empresa que está em processo de falência. Né? Mas, então há interesses pessoais, mas há também questões mais assim, idealistas também que estão envolvidas. Né? Por exemplo, fazer parte de um time bem coordenado, é uma delícia isso. Né? Cada um sabe o seu papel, cada um sabe o que fazer, né? Fazer parte de uma máquina, de uma caixa de engrenagens bem ajustadinha, né? E perceber que cada um está fazendo o seu papel e que juntos nós estamos construindo algo maior do que as partes, né? É muito bom, e é por isso que a gente também gosta de incentivar um espírito colaborativo, porque pessoas muito individualistas não dão valor para esse benefício. Né? Elas não estão nem aí se o time funciona bem ou não, né? Mas à medida que você constrói um espírito colaborativo, que é bom para todos, as pessoas começam a dar valor para o benefício de uma caixa de engrenagens bem ajustada. Né? Há também uma conexão com um propósito mais claro, né? Porque uma empresa bem organizada tem um propósito bem claro, tem uma visão de futuro bem definida, e isso reduz ansiedades. A pessoa começa a perceber que ela pode se programar para ficar aqui, a carreira dela, né, tem bons prospectos aqui. Né? Então tudo isso vai acontecendo, e aí você vai descobrindo os anseios. Né? Teve pessoas muito preciosas para a estrutura, que têm um passado maravilhoso aqui, e que vão ter um futuro talvez melhor ainda do que o seu passado, porque em algum momento um de nós sentou com ela e falou: o que está pegando? De onde que está vindo a tua resistência? E a gente ouviu respostas tão simples para essa pergunta, desde: é que eu acho que vocês vão me mudar de sala, vocês vão me botar no outro escritório, lá no outro endereço, e eu não quero trabalhar lá. Né? Até eu tenho medo de computador, e eu acho que mudança tem a ver com computador, e a hora que vocês me botar na frente do computador, eu vou me sentir burro, incapaz. E era isso, teu medo? Isso é muito fácil de resolver. Né? Então, um diálogo simples, olho no olho, né? E basta a pessoa sentir em você que você está ali para ajudar, que ela vai responder o que você perguntar. Né? Então, é nesse contexto que a gente vai descobrindo pérolas, né? E algumas histórias que me enchem de orgulho aqui na história da reestruturação, é de encontrar alguém numa posição de não muito destaque, que tinha um talento que ninguém sabia que ela tinha, e a gente falar: uau, né? Nessa atividade de levantamento de competências que a gente fez no começo, identificar que a arquiteta que nós estávamos procurando lá fora estava aqui dentro, o programador, a pessoa que cuida né, como a gente sempre tem no nosso Conexão Prever, né, aquelas semanais, né, as histórias lindas que a gente encontra aqui, de pessoas sendo promovidas e alinhando e vindo de uma unidade de negócio como a Cliniprev para o setor financeiro no CSC, ou saindo do CSC indo para uma unidade de negócio porque tem uma veia comercial mesmo. E esses alinhamentos vão acontecendo de forma natural. Né? Por quê? Porque
porque existe um diálogo de boa qualidade, né? Existe esse fator. Há também uma referência bacana do John Kotter, que estudou muito, né, como Bridges, esses processos de mudanças organizacionais, e ele desenvolveu uma teoria que identifica 8 estágios da mudança, né? Então ajudam muito, né, quando eu estava falando da transição, e a transição ser um fator psicológico que acontece em etapas, né? Ele desenhou um mapa dessas etapas que é bem reconhecido pelo mercado e ajuda a gente a administrar a mudança do ponto de vista da transição individual, tá? Total. Eu acho que o Maurício tocou num ponto bem sensível, que é com relação à motivação, né? E Rogério, eu queria saber como que vocês lidaram com isso de 2 lados diferentes, tá? O funcionário que não tinha essa visão de mudança e que viu toda essa loucura acontecendo, como manter esse funcionário motivado e fazer ele acreditar no negócio. E outra, o funcionário que estava achando genial tudo isso que estava acontecendo, vendo um monte de gente ser promovido, ou não só promovido, mas mudando de setor, às vezes com o mesmo cargo, mas com uma função diferente, que querendo ou não é um reconhecimento, mas ele não fez, com ele não aconteceu isso. Como você manter esse funcionário motivado? Então eu queria que você desse essas 2 visões pra gente. Até na fala do Maurício, acho que é um dos pontos, até para acrescentar isso daí, mas eu entendo, quando você vai conversar com uma pessoa, eu acho que nada mais fácil que uma conversa honesta. Se você conseguir conversar honestamente e a pessoa entender que você não está querendo julgar, que você não está querendo rebaixar a pessoa, você não está querendo punir a pessoa, se ele conseguir entender isso em você, na tua abordagem da conversa, que você consiga trazer uma conversa honesta, mesmo que dura, né? Isso, a conversa é muito mais produtiva. Então, desde o lado que você pega um colaborador que não quer mudar, né? Ou que entende que está mudando, mas ele acha que não vai mudar, que não precisa mudar, a conversa honesta já é um caminho muito fácil, né? Entender que se não houver a mudança daquele profissional, a empresa continua naquela jornada, porque isso não é uma questão das pessoas que estão na diretoria, mas sim do dono da empresa, do presidente no caso, ou de uma comissão, né, administrativa que entende que aquele é o melhor caminho, que é muito ligado aos indicadores, aos dados, né, aos dados técnicos. Essas informações que são dadas tecnicamente que vão guiar a empresa. Então as mudanças são convencionais. Então a necessidade da mudança para aquele profissional não é uma escolha, é uma necessidade. A escolha dele é de continuar na empresa ou não continuar na empresa, mas a escolha da empresa é aquela. Então a conversa, esse nível de conversa honesta faz com que ele entenda que ele tem que mudar ou não mudar, mas se ele não mudar, ele tem que mudar de empresa. Isso é uma conversa que acaba sendo uma conversa natural, né? E automaticamente ele vai entender que ele tem que mudar. Então isso é muito simples, entra numa conversa muito honesta. Agora, o profissional que não conseguiu fazer, um bom profissional, aquele que se motivou, que viu o pessoal crescendo, né? De novo, a conversa honesta é o ponto-chave. Por quê? Se ele não conseguiu receber uma promoção até hoje, porque falta alguma coisa na formação dela. Então, nesse ponto, você tem que também ser honesto para falar, olha, falta aqui. E você vai trabalhar como se fosse um mentor, orientando essa pessoa no que ele precisa desenvolver. Ah, mas é muito difícil eu estudar. Faz 20 anos que eu não estudo. Então, você precisa estudar para você ganhar essa oportunidade. Porque para aquilo você precisa dessa forma, dessa capacitação. Então, isso traz para ela, é um pouco chato, é um pouco frustrante, porque ela gostaria de receber uma promoção, só que para ela ficou claro que eu não consigo crescer porque eu não tenho essa capacitação básica, mínima. Então, eu acho que a resposta básica para essa pergunta é uma conversa honesta e franca. Né? Ser transparente. Mas é óbvio que a pessoa sente. Quando você está fazendo isso não por vontade de querer ajudar, ou ter aquela conversa, ele vai notar. Então, você tem que estar totalmente aberto para aquele momento. Né? Tendo uma conversa honesta, eu acho que esse é o caminho. Essa abordagem honesta, né, ela toca muito na essência de bom líder. Porque para as dezenas de definições que existem aí para o que é um líder,
que eu mais gosto é que o líder é quem influencia. E um bom líder, ele influencia só de estar na sala, não precisa nem falar nada. Né? Já o comportamento das pessoas, o assunto das pessoas fica diferente. Não porque se sentem intimidados, né, obviamente, mas por conta da influência positiva. E se você parar para pensar nas pessoas que te influenciam, hoje já te influenciaram muito, você vai perceber que todas elas tinham algo em comum. Elas tinham a tua confiança. Quem não tem a tua confiança não consegue te influenciar. Quando o líder descobre isso e ele percebe que para a confiança não existe fórmula pronta, não tem atalho, confiança se ganha fazendo a coisa certa ao longo do tempo, né? E esse é o caminho, né? Confiança é um negócio artesanal, né? Feita à mão. E à medida que você aceita isso e você paga o preço para isso, e você vai conquistando a confiança das pessoas, você vai ganhando a capacidade de influenciá-las. E a influência aqui viria como sinônimo de motivar, né? De motivar as pessoas a fazer a coisa certa. Mas elas nunca vão pegar a mão que você estende para elas se elas não sabem qual é a tua motivação, se elas não confiam em você. E Maurício, a gente tem falado aqui sobre ser transparente, né, de influenciar de uma certa forma, numa posição de liderança, né? A gente está falando como um líder onde a gente tem uma visão muito clara da estratégia, para onde a empresa está indo, e nem sempre a gente pode compartilhar naquele momento com os funcionários determinada informação. Até onde eu posso, não queria usar essa palavra esconder, mas até onde eu posso resguardar essa informação, administrar essa informação, e isso não soar como se eu estivesse com algo nebuloso no meu time. Então, vou te contar como eu faço. Porque eu uso um atalho mental para isso. Eu considero que as pessoas com quem eu estou falando são 10 vezes mais inteligentes que eu. O que significa que se eu tentar enrolar, elas vão saber, se eu der uma resposta evasiva, elas vão saber, se eu enrolar, elas vão saber. Então, quando eu me vejo falando com pessoas bem mais inteligentes que eu sou obrigado a dizer o seguinte: olha, pessoal, essa informação eu não posso dar. Certo? Tem algo aqui que eu não posso contar para vocês ainda. Tá? Mas no tempo certo, essa informação será compartilhada. Tá? Essa decisão de não compartilhar não é por conta de falta de confiança, tal. É porque nós estamos numa empresa que tem aspectos, setores que vão além do que nós estamos aqui, no nosso contexto imediato. Então, por questões maiores do que nós aqui, nós não podemos falar disso agora. Mas, podendo, a gente vai conversar. Eu prefiro ser direto assim, do que dar uma resposta evasiva, enrolation, porque com pessoas bem mais inteligentes que eu não vou conseguir enganar ninguém. Total. Eu acho que entra numa questão de humildade, né? Você reconhecer certas coisas e você ser humilde para falar, cara, não dá, agora não dá. Né? É porque a gente não pode confundir posição no organograma com um grau de dignidade. Né? A gente pode ter dentro de uma estrutura posições diferentes no organograma. Hierarquicamente eu posso estar acima de você, mas no que tem a ver com qualidades de ser humano, o que tem a ver com dignidade, nós dois estamos no mesmo pé. Então, não posso confundir essas duas coisas. Então você precisa de tanto, né, merece tanto respeito quanto eu, independentemente da posição que você se encontra dentro desse organograma aqui. Tá? Então, por que eu vou tentar te enrolar? Né? Não, eu prefiro dizer, olha, essa informação não pode ser compartilhada agora. E às vezes eu digo, pessoal, também, né, o motivo de eu não estar dizendo que eu não sei. Às vezes é tão claro, às vezes é tão óbvio assim. Eu não sei. Deixa eu tentar ir atrás e perguntar. Não tinha pensado nessa pergunta até agora. E vou pesquisar, vou tentar descobrir, e aí eu volto e converso com você. Demais. Ô, Rogério, a gente entra num assunto tão profundo, né? Até falar de pessoas não é fácil. E aí eu queria que você contasse, assim, em algum momento da reestruturação, acontecer algo inusitado, alguma curiosidade da reestruturação, se em algum momento a gente teve que recalcular a rota, Waze recalculando a rota.
muita coisa. Queria que vocês contassem Se um ele pouquinho. não lembrar, não é porque não existe, é porque são tantas que ele não está conseguindo escolher. Não, até aquela lógica, né? O recalcular rota, eu acho que é sempre uma necessidade que sempre a gente precisa estar antenado e entendendo isso. Até por isso que a gente faz o exercício do planejamento estratégico uma vez no ano. O planejamento ajuda muito, né, para que esse recalcular rota não represente algo radical. Total. São ajustes de execução. De afinamento. A gente controla a velocidade, né, mais rápido, mais devagar, até um atalho, um desvio, mas não a visão do destino. Né? Se precisar, faz. Mas não é tão comum quando a gente capricha no planejamento. Não, e até isso que a gente estava, até quando a gente pensa, né, numa pergunta, é bem isso mesmo, né? Quando a gente falou no começo lá de uma espinha dorsal, essa espinha dorsal dificilmente tem que ser modificada, que é realmente essa rota macro que a gente define aquilo, essa mudança, se for para alterar realmente, até para fazer um exercício de criatividade, se for para mudar uma rota, mas aí a gente tem que estar muito certo naquilo, né? Sabendo que essa rota pode custar muita coisa financeiramente, até na estrutura da empresa, então é uma questão muito complexa. Mas mudanças pequenas de rota, prazos, lideranças, isso é normal, isso faz parte, a gente precisa fazer. Até pela questão, quando a gente fala, que a gente comentou, que a gente tem um respeito muito grande ao colaborador que a gente trabalha aqui, essa história que ele trouxe. Às vezes a nossa velocidade de mercado entende que poderia ser mais rápido, mas a forma do aprendizado, a forma dos treinamentos... Mudança versus transição, sabe a diferença? Uma coisa é mudança, outra coisa é a velocidade da transição. É isso aí. E muda muito, e às vezes a gente realmente tem que... aumentar um pouquinho aquele prazo, dar mais algum tipo de treinamento, fazer uma outra forma de... Então, isso vai trazendo essas mudanças de rota que são necessárias e tem que ser feita realmente. Né? Uma curiosidade que eu acho legal de lembrar é que nesse processo árduo, né, de conduzir mudanças, a gente experimentava alguns momentos assim... realmente difíceis, né? Como grupo, né? Daqueles que estavam liderando o processo, em que chegava ao nosso ouvido, por exemplo, que o nosso erro tinha sido um erro específico, né? Qualquer que seja, tinha sido tratado de forma muito impiedosa por alguns, então a gente ficava abatido porque colocaram motivação errada nas nossas ações, que não correspondia à verdade e tal. Momentos difíceis assim individualmente, né? Então eu acho que eu não vou dar conta, está muito pesado para mim. Então teve tudo isso. Então com tudo isso vai construindo aquela liberdade maior entre nós. E às vezes a gente ia para alguns exercícios, especialmente de planejamento, em que a gente tinha que articular, encontrar as palavras certas para definir exatamente o que a gente queria dizer. E sabe quando um coloca uma alternativa, daí na mesa você vai analisar, aí o outro coloca a outra que é completamente diferente, mas as duas parecem certas, e você não sabe direito qual das duas escolher, e aí sobre isso está um cansaço mental enorme, está todo mundo abatido na sala e tal. E um jeito que a gente descobriu que funcionava para a gente desencalhar era dar risada, descontrair. Então a gente aproveitava essa liberdade que a gente tinha um com o outro para rir da resposta do outro, para zombar ou para brincar com respostas absurdas para determinadas perguntas e tal. E de repente a gente estava numa sala lá fazendo reestruturação e todo mundo dando muita risada, para conseguir desencalhar, para conseguir sair daquele estado de exaustão, de encalhamento, né? De não conseguir elaborar, patinando, entende? E a gente aprendeu a dar risada. E isso foi muito bom, porque do mesmo jeito que a gente dava risada junto, a gente também chorava junto. Que legal. E tinha momentos de mais tensão e tal. E foi importante. Mas um dos momentos mais assim agradáveis, que foram muito importantes, é que a gente sabia que essa reunião aqui, se não der muita risada, nós não vamos conseguir resolver esse assunto. Porque a mente não funciona. Mas à medida que você brinca com respostas assim, intencionalmente engraçadas mesmo, você está falando absurdo de propósito, tá? E essa liberdade criava aquele ambiente em que é permitido errar, em que é permitido falar absurdo, em que, relaxa, ninguém está dando bola se você errar. De repente,
uma ideia genial aparecia. Acho que esse é o verdadeiro brainstorming, né? É o verdadeiro. Então, descontração para conseguir pensar em algo que acho que não viria de outro jeito, né? Então, tá aí. Que Uma legal. curiosidade. Que legal. Até costurando, né, um pouco na nossa narrativa, a gente falou o que é a reestruturação, como passamos, como lidamos, e eu queria falar um pouco de como estamos, né? Então, se a gente falar hoje de Grupo Preversul, a gente não fala só de Paraná, a gente fala de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu queria entender se hoje a gente já fez a reestruturação nos 3 estados, a gente está fazendo a reestruturação nos demais estados, como estamos hoje como grupo? Você vai falar de CSC? Bom, nós podemos dizer que já existe um grau bacana de maturidade, né? Existe uma integração operacional dos 3 estados, né? Ou seja, todos os negócios, as empresas, as unidades de negócio, como nós chamamos internamente, né? Estão funcionando debaixo do mesmo centro de serviços compartilhados, né? Ou seja, os tomadores de serviços administrativos conhecem os processos, as ferramentas para acessar a prestação de serviços administrativos do CSC. Eu creio que isso é bem maduro, né? Mas existem algumas frentes ainda que nos desafiam, né? Por exemplo, quando a gente olha para uma estrutura interna bem mais organizada, bem mais objetiva, isso favorece muito a criação de uma matriz de indicadores, né? Porque é muito difícil você ter indicadores claros numa estrutura confusa. Então, hoje, né, a gente utiliza BIs com bastante frequência, né? Estão bem disseminados dentro da estrutura. Temos dashboards para quase tudo, mas extrair conhecimento desses dashboards, aprender a fazer gestão pautado por indicadores, é um processo de transição. É algo que nós precisamos nos capacitar continuamente para que todos possam usar. A gente tem algumas ferramentas muito parrudas, como é o caso do CRM, né? Que nós utilizamos a solução Salesforce, que é considerado o melhor CRM do mundo. Mas a gente está fazendo algumas ações para que todas as funcionalidades, recursos, né, diferenciais que essas ferramentas oferecem possam ser utilizados por nossos colaboradores. E, de novo, isso exige capacitação, né? Existe hoje, por exemplo, toda uma construção em torno de marketing digital. Né? E marketing digital é um microcosmos, né? É um universo amplo, tem inúmeras áreas e desdobramentos e técnicas e armadilhas e ferramentas. É uma área que é muito abusada, né? Muito violentada na internet. Né? Então tem muita, perdão da palavra, muita prostituição envolvendo o marketing digital, e isso não combina em nada com o propósito de cuidar de pessoas, que é o nosso propósito. Então, como conhecer essas ferramentas, né? E saber que algumas delas a gente não precisa rejeitar, a gente só precisa usar de outra forma. Né? Então, mas é uma área de conhecimento que nós estamos em franca expansão dentro do grupo, nós não conhecemos ainda tudo isso. Então, há muita coisa aí para ser desenvolvida. Mas uma lição que eu acho que a estruturação nos deixou é esse desapego. Né? Tem coisas que estão mudando que foram implantadas na estruturação. Né? E nós já estamos vendo que serviu um propósito na governança mesmo. Né? Tivemos uma conversa outro dia em que algumas metodologias já precisam ser evoluídas. Então a gente percebe que né, todas as áreas administrativas e de negócio começam a ter um conforto com pequenas mudanças, começa a ter isso que já foi chamado de apetite por destruição criativa, né? O economista Schumpeter, que veio com esse termo, né? Para descrever essa inquietação constante, né? Uma coceira boa, digamos, né? De mudar coisas que podem até estar funcionando, mas que podem ser melhores. Para pensar quantas mudanças já aconteceram dessa forma, né?
tinha algum problema com o telefone fixo, né? Se você perguntasse qual o problema, ele dava para fazer ligação, uma má ligação era a ligação com ruído, talvez, né? Mas o telefone fixo funcionava perfeitamente bem até o momento que surgiu o telefone celular. Exato. Que inclusive hoje é pouco utilizado para ligações. Né? Exato. Então, assim, qual exatamente foi o problema da loja física, né? Que até hoje existe e vão continuar existindo, né? Mas o que exatamente levou ao surgimento do comércio online? Né? Para pensar, né? Não veio necessariamente substituir a loja física, né? E se fosse esperar o modelo da loja física dar errado, a loja online nunca teria nascido. Exatamente. Né? Mas vem de inquietações, né? Por se desapegar daquilo que parece que está funcionando, em troca de algo que pode ser melhor, né? E buscar uma inovação constante com essa liberdade para testes, erros, acertos, né? E aí a gente pode falar um pouco de metodologia ágil, né? Que é uma coisa que hoje é muito comum dentro das nossas estruturas, mas uma cultura de inovação constante que começa com uma visão inspiradora, uma visão bem clara, né? E define com mais clareza o que é inovação, o que nós consideramos inovador, né? E que responsabilize os líderes por melhorias, por pensar no tempo futuro da gestão, né? Uma cultura de inovação. Tudo isso são desafios que ficam com a gente de agora em diante, para que a gente sempre esteja promovendo mudanças que, mesmo pequenas, né, sejam incrementais e possam se acumular para resultar numa mudança maior. Então, se isso ficar conosco, e a gente espera que continue conosco, a gente não vai ter mais aquele movimento de acumular, né, de represar mudanças, de maneira que uma reestruturação seja necessária. Né? Queremos que, se continuar assim nesse caminho, nunca vamos precisar de uma reestruturação, porque na verdade ela nunca acabou, né? Exatamente. A gente está sempre buscando atualizações, inovações, mudanças. Então eu acho que essas são um pouco do estado atual das coisas. Total. Ô Rogério, o que a gente pode dizer que a gente já colheu de fruto do que a gente fez? Qual o resultado concreto que a gente já teve da reestruturação? Até colocando um pouco de cronologia, né, na reestruturação, o CSC há 6 anos, né, começou a reestruturação, quando a gente começou lá também. Então há 6 anos ela vem, aproximadamente 6 anos, um pouquinho mais, ela já vem crescendo, amadurecendo, realmente conseguindo uns avanços muito grandes aqui no CSC. Paraná começou aqui, aí já entrou Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então também ainda está nesse processo, mas já conseguiu um avanço. E na funerária ela entrou em 2 anos e meio, né? Então no pico da pandemia, iniciou-se a pandemia em 2020, mas em 2021 começou-se a reestruturação, né? Em fevereiro de 2021, um mês antes do pico das mortes, infelizmente, do Covid, foi quando começou a reestruturação. Então, no núcleo de serviços póstumos. No núcleo de serviços póstumos. Na verdade, no Prever Serviços Póstumos, no Paraná, né? E isso começou essa jornada. Então, no Prever Serviços Póstumos do Paraná, 2 anos e meio, e aí a gente vem trabalhando no Rio Grande do Sul depois Santa Catarina há um ano e pouquinho. Então, aqui a reestruturação no núcleo de serviços póstumos, agora como diretor do núcleo, cada estado, inclusive cemitérios e crematórios, cada estado e cada unidade de negócio está a um momento da reestruturação, entendendo-se que a espinha dorsal está traçada. Então, só alguns começam um pouco mais tarde, né? Tem mais tempo de maturação. Então, eles a gente vai percorrendo com esse período ali. Mas o que já emendando o que você está comentando, mas o que a gente conseguiu ter de produtividade, de resultados positivos? Eu entendo que o principal medo do início de uma reestruturação, né, o principal problema é o medo, é o medo de mudar. Então, quando você fala numa reestruturação, a grande parte da reestruturação, dificilmente falam que
é normal, né? Existe sempre dispensas, existem coisas muito drásticas, e a mídia solta muito disso, né? Que a restauração mandou embora 3.000 pessoas, tantas mil pessoas, e a forma como a gente conduziu aqui teve o inverso. Não é essa a relação. A nossa relação é recuperar a equipe que a gente considera como excelentes profissionais que trouxeram a gente até aqui, recuperá-los, dar treinamento, né? Fornecer muita conversa, muito diálogo para que eles entendam isso, fazer com que eles entendam o propósito da empresa, né? Que a gente fala que o nosso propósito é cuidar de pessoas, é isso que a gente busca aqui dentro. Então, fazer com que eles entendam o propósito, tirem o medo. Entendam que aqui dentro a gente tem uma lógica de ética e conduta, que também hoje é uma das regras que guiam, né? Que guiam a nossa atividade. Existem as nossas virtudes que a empresa entende como sendo as que ela tem como padrão, né? A cultura que guiam a gente. Então, esses foram os primeiros produtos que eu entendo como produtivo. Né? A forma de conversa hoje com a liderança e com a equipe tem um viés muito mais ligado a isso ainda, né? Antes da gente fazer os trabalhos mais técnicos. Mas esse realmente, até porque é aquela história, eu tinha que fazer com que o pessoal entendesse isso e desse os primeiros passos em destino à restauração. Então, se eles ficassem parados ali, eles não iam percorrer. Como a gente fala que é o ser humano que é a peça principal. Né? Então eles já conseguiram andar. Então hoje a gente vem percorrendo, hoje todas as nossas unidades têm seus processos padronizados, mapeados, né? Já estamos numa terceira revisão de processos, então tem muita coisa para frente, melhorias contínuas, né? Muito trabalho a ser feito. Então a gente já tem isso mais ou menos padronizado, eles já estão entendendo, alguns ainda patinam, né? Porque já sempre fiz isso na minha vida, então não vou fazer mais, mas é um padrão, a pessoa tem que mudar, né? Ela tem que mudar porque esse é o caminho da empresa. Então esse ainda tem que conversar muito, mas os caminhos já estão traçados, os projetos, todas as iniciativas são em cima de projetos, então todas têm datas, todas têm períodos. Hoje todos os nossos projetos ficam mapeados, né, Gabriel? Você sabe que lá tem lá o painel de controle para a presidência acompanhar qual que é o status de cada um, né? Todas as atividades são feitas com muito treinamento. Hoje onde a gente conseguiu uma escola técnica para desenvolvimento, já que a gente não tem escola no mercado, a gente tem escolas técnicas aqui dentro, né, que a gente funciona por extensão de curso universitário, inclusive. A gente tem até 2 cursos de extensão aprovados, né, pelo MEC, então a gente já tem formações de Tanato avançada, que são para nossas equipes aqui, de novo, buscando sempre aquela humanização. Sabe o que é um sinal que resume bem o que o Rogério está descrevendo? É que antes, o maior fluxo de colaboradores que entravam e saíam da empresa eram do mesmo ramo de atividade. Então quem saía para o mesmo ramo de atividade, quem vinha geralmente do mesmo ramo de atividade. Claro, via de regra, né? Havia exceções. Mas hoje os nossos colaboradores que saem para buscar oportunidades diferentes e tal, vão para empresas de todos os ramos de atuação que você possa imaginar, e estão chegando pessoas de todos os ramos de atuação, que mostra, assim, para mim isso é uma boa indicação do nível de profissionalismo que nós já atingimos. Com toda certeza. Porque estamos aí perdendo e roubando, né? Talentos de todas as empresas e áreas de atuação que você pode imaginar. Então, como comentário, né? As pessoas que a gente está colocando aqui, tem realmente nosso perfil de ética, de virtude, que a gente bate muito forte, né? Mas como eu comentei, é uma área extremamente bonita. E existem pessoas aqui dentro, existem pessoas no mercado que eu acho que podem vir a gente até tem projetos para isso, né? Que a gente está começando a direcionar novos projetos para isso também, mas que conhecendo o que nós fazemos aqui na retaguarda, porque o que aparece é a tristeza, né? O velório, né? A cremação, mas na retaguarda o que a gente faz é muito bonito. Então, a conseguir formar profissionais aqui dentro, fazer com que eles
desenvolvam um trabalho de cuidar de pessoas, né, com humanização, isso, trazendo essas pessoas, eu tenho certeza que existe um propósito muito grande. Eu acho que tem muita gente buscando esse propósito, sabe? E a gente aqui tem uma coisa muito bonita. Eu enxerguei isso, realmente é uma coisa extremamente bonita mesmo. Esse é um fator importantíssimo que o Rogério está colocando aqui, né? E isso é uma coisa que a gente observa que foi acentuado, né, com a pandemia. As pessoas entrarem numa crise com suas vidas profissionais, porque era uma vida profissional totalmente pautada por dinheiro mesmo. Sem propósito. E sem propósito, né? E o desejo de fazer parte de algo maior do que si mesmo, o desejo de trabalhar com propósito. E quando isso começou, né, a ficar evidente, num primeiro momento, por aquelas demissões em massa que ocorreram em vários países do mundo, né? De pessoas abandonando suas carreiras e indo buscar outras oportunidades, às vezes mudanças muito drásticas acontecendo, né? Eu lembro que em agosto de 2021, 5 milhões de pessoas pediram conta nos Estados Unidos. Então, o fenômeno foi realmente bem acentuado. E a gente estava aqui com tudo na mão, né, para pegar o propósito que já existia, dar uma boa polidinha nele, assim, colocar em cima da mesa e encantar, né, os colaboradores com a beleza do nosso propósito, né, que não precisava ser reinventado, né, só precisava ser colocado num lugar onde as pessoas pudessem conectar com ele. Né. E depois que você vê a beleza do propósito do Grupo Eversul como empresa, né, mas é esse propósito que é maior do que a empresa, que tem a ver com cuidar de pessoas, acolher, oferecer dignidade, e eu não estou falando aqui só de serviços póstumos, estou falando também, né, disso acontecendo no contexto da clínica médica odontológica, por que não dizer do seguro, do plano, né, do plano funerário. Tudo isso são facetas diferentes desse mesmo propósito, né? E quando os nossos colaboradores se conectam com isso, é algo muito mais profundo, né? Vem para a dimensão do profissional. E é isso que acho que segura o nosso pessoal aqui. Com toda certeza. E Maurício, a gente tem comentado de uma empresa, né, que tem passado, porque a gente comentou que a reestruturação não acaba, ou não acabou, mas que tem feito essa trajetória de um jeito muito leve, bonito e com sucesso. Qual a mentalidade de quem passa bem por isso e de quem não passa tão bem por isso? Então, depois de ter vivido isso algumas vezes na minha vida profissional e mais recentemente aqui, vai ficando bem claro quais são essas características, né, de quem passa bem por um processo de reestruturação e quem não passa. Geralmente, assim, dá para falar isso de diversas maneiras diferentes, né? Mas geralmente quem passa bem por isso é aquela pessoa que gosta de aprender, né? E ela já tem por prática, né, a busca por aprendizado, né? E eu não estou dizendo que é necessariamente estar matriculado num curso universitário, de pós, de mestrado, porque há muitas maneiras de aprender. Então, dá para aprender se matriculando numa instituição de ensino, dá para aprender lendo, dá para aprender assistindo vídeo no YouTube, documentário, cursos online surgem aos milhares aí. Então, aprender hoje é um negócio que acontece no teu estilo, na hora e no lugar que você quiser. Então, só não aprende quem não gosta, de fato, né? Mas quem gosta de aprender, daria para descrever, né, que aprender é mudar de cabeça, né? Então quem aprende está sempre mudando, e quem está sempre mudando não se assusta tanto assim com mudanças, né? Então há essa questão que é essencial. Uma outra característica são as pessoas que assumem responsabilidade por aquilo que querem, certo? Porque se tem uma coisa que atrapalha é uma mentalidade vitimista, né? E a pessoa vitimista, essa é com certeza o maior desafio em todo. Eu acho que daí não é só em processo de reestruturação, né? É em gestão em geral. Porque quando você lida com uma pessoa que te culpa pelos problemas que ela própria cria,
você está lidando com um caso difícil. Né? E a pessoa vitimista, ela tem, da mesma forma que ela se coloca numa posição passiva para aquilo que é bom, né? Ou seja, eu não alcancei porque não me deram, porque não me estenderam a mão, porque tiraram de mim, porque me sacaram. E essa é a lente pela qual ela vê tudo de bom que não aconteceu. Ela também vê o mal que ela faz da mesma forma, na posição passiva. Então ela está sempre em legítima defesa. Então ela até sacaneia com você, né? Até age com maldade, mas nunca se vê como agente disso. Ela se vê como alguém que está revidando, como alguém que está perfeitamente justificada para fazer aquilo, né? Então é muito difícil você pegar uma pessoa e dizer: não, há algo aqui para você fazer, você precisa aprender, você tem que construir, você tem que buscar, né? Então, numa reestruturação, quando você encontra o caso que eu estava colocando, né? A pessoa que gosta de aprender, a pessoa que vai atrás do conhecimento, a pessoa que assume a responsabilidade por aquilo que quer, ela está sempre um passo à frente do que está acontecendo ao redor dela, né? De maneira que a reestruturação sempre traz muitas oportunidades, né? Portas são abertas, novos setores surgem, novos graus no organograma, novas frentes de negócio, uma cidade nova em que estamos... Então, oportunidades pipocam o tempo todo, né? E aquela pessoa é sempre aquela que está pronta, na hora certa, no lugar certo, e coisas boas acontecem. Enquanto a outra fica naquela postura de: não fui porque não me deram, sacanearam comigo, não reconheceram o meu talento, essa mentalidade vitimista, né? Então, eu acho que esses são dois fatores assim extremamente importantes, tá? Agora, né, tem que aprender e tem que gostar dessa evolução pessoal. Antes de você apreciar uma evolução na empresa onde você trabalha, você precisa aprender a gostar de uma evolução na tua vida, na vida pessoal. É muito difícil você pegar uma pessoa que não gosta de evoluir, não se esforça para crescer, não se desenvolve, e ela olha para uma empresa fazendo isso e ela gostar do que está vendo na empresa. Não vai gostar, né? Então, há uma necessidade muito grande de você se avaliar. E é fato, né? Assim, algumas características são bem típicas, né? Quando uma mudança começa na empresa e a pessoa desenvolve um raciocínio, e aqui eu não vou necessariamente exemplificar, porque, olha, existem inúmeras possibilidades, talvez possibilidades infinitas, de raciocínio, mas cuidado com o raciocínio que leva para a conclusão de: então por causa disso eu não preciso mudar. Se a conclusão for essa, joga esse raciocínio fora, entendeu? E esse raciocínio pode ser assim: as pessoas que estão liderando esse processo de reestruturação não são de respeito, são mal intencionadas ou não vão ficar, portanto não preciso mudar. Ou isso daqui a empresa já tentou fazer muitas vezes, já teve tantas tentativas de mudança, essa daqui certamente vai ser mais um caso que vai fracassar, portanto eu não preciso mudar. Entende? Eu não vou ficar aqui por muito tempo mesmo, então eu já estou até procurando, portanto eu não preciso mudar. Quando o raciocínio leva para a conclusão, portanto eu não preciso mudar, você é um forte candidato a ser uma pessoa vitimista, uma pessoa que não vai evoluir, não vai se desenvolver, é o oposto de olhar e dizer: não, eu gosto de aprender, eu quero continuar evoluindo, tá? Porque se você vive isso nesse contexto individual, para viver isso num contexto profissional, familiar, onde quer que seja, vai ser bem mais fácil, né? E tem que cuidar com o exagero também, né? Porque se a tua vida se resume a trabalho, né? Você não tem amigos, não tem uma boa vida familiar, não tem outras esferas da sua vida, né? Um relacionamento com Deus de alguma forma, e tudo for vida profissional, se essa base movimenta por causa de uma reestruturação, tudo está passando por um terremoto na tua vida, né? Não existe nenhuma esfera de escape, né? De fuga para descansar, né?
não tem um final de semana com os amigos, não tem uma vida familiar adequada, não tem uma experiência que faça um contraponto, né? Aí fica difícil. Vira uma bola de neve. Fica difícil, porque então, né, uma vida equilibrada, com muitas dimensões de qualidade, né? Quando passa por uma mudança difícil numa área, você descansa em outras, né? E vem para essa renovado. Exatamente. Quando está tudo aqui, fica mais difícil. Então, assim, numa pincelada genérica, assim, mas panorâmica, essas são a mentalidade de quem passa bem e passa mal, né? Resumindo, viva num constante processo de desenvolvimento pessoal, que vai dar tudo certo. Assuma, né, a responsabilidade por aquilo que você quer na sua vida, né, e acha que não ganhou dessa vez, jogue melhor para tentar da próxima, porque o responsável pelo que você quer é você mesmo. Profundo, bem profundo. Então, é isso. E queria agora entender, né, a gente tem falado sobre a reestruturação e como estamos, mas para onde vamos, Rogério? Qual a mentalidade, qual a meta que temos aí para o futuro do grupo? Quando a gente fala em reestruturação não acaba, né, mas a gente busca hoje, tirando a foto da reestruturação de hoje, a gente realmente tem aquela lógica de buscar o atendimento humanizado. Então, através disso, a gente vem com vários projetos relacionados a essa busca. Desde o treinamento da equipe, motivação, né, orientação junto à ética, formação das escolas, né? A gente tem um comitê de pós-óbito que faz toda a análise das reclamações, isso traz para a gente melhorias contínuas, né? O nosso foco é não ter reclamações, a gente busca não ter, claro que a gente pode errar algumas vezes, mas a gente busca não ter reclamações, isso a gente espera no futuro. Processos claros, indicadores, lideranças bem preparadas, equipes bem preparadas, motivadas. Então isso a gente busca de uma maneira geral quando a gente fala em atendimento. Mas nós buscamos estar preparados para a expansão. Então qualquer tipo de expansão, né, aonde for no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente precisa essas bases técnicas que a gente já tem hoje basicamente pronta, mas a gente precisa de líderes preparados, líderes competentes, né? Entendendo o propósito, entendendo o que é liderança, não somente uma operação, mas a liderança, o como cuidar de pessoas, equipes preparadas e treinadas. Então, isso é o que a gente busca. Melhoria no trabalho, na humanização, quando a gente fala em núcleos de serviços póstumos, cemitérios, crematórios, funerárias, capelas, né? Isso a gente busca, mas também essa possibilidade de expansão. Então, hoje nós estamos numa via preparado para a expansão, né? Tem seus perrengues. Né? Como tudo na vida. Como tudo na vida. Tem as dificuldades, as complexidades. Mas hoje estamos preparados, a gente vem treinando as lideranças, fazendo com que a equipe entenda possíveis possibilidades, basta saber mudar, saber entender que ele precisa estudar, saber entender que ele precisa desenvolver melhor, né? Meritocracia, ética, virtude. Então, todos esses parâmetros fazem com que eles atinjam desafios grandes. Né? Então, ele pode adquirir realmente o controle financeiro e profissional da vida de cada um, é só ele querer. Né? Então, não somente liderança, técnicos também. Eu tenho especialistas em necromaquiagem, especialistas, né? A gente está formando especialistas em necromaquiagem, especialistas em tanato, especialistas em cerimônias, né? A gente precisa de gente boa técnica, mas também liderança. É isso que a gente já estamos trabalhando. Quando a gente olha para a característica, né, dos nossos acionistas, nossos fundadores e acionistas, a gente logo observa que eles têm todo um tino fenomenal de negócios, né? São pessoas assim que, por essência, são empreendedoras. E é interessante, né, que quando a gente fala daquele momento em que a empresa passa a ser vítima do seu próprio sucesso, né, e a gestão não está à altura da operação, do sucesso do negócio, esse espírito empreendedor fica muito prejudicado, porque dá aquela sensação de que se eu multiplicar negócios, eu vou multiplicar problemas. Então, eu acho que o futuro, né, ele começa a ficar muito
promissor, muito inspirador, quando a gente observa que hoje, né, os nossos sócios, eles têm aquele brilho nos olhos de pensar novas ideias, novos negócios, novas inovações, né, e saber que tem uma estrutura que dá versatilidade para eles, né? Tem uma máquina que consegue produzir, colocar aquilo em prática, né? Executar aquela ideia com muita rapidez, já com refinamentos, né? Antes de nascer, né? Por causa de metodologias de trabalho que estão implantadas aqui. A gente consegue testar, experimentar e reagir muito rápido, né? Ainda não na velocidade do pensamento deles. Porque vamos com calma, vamos ser realistas, né? Mas a gente consegue vir a contento, né? E fazer essas ideias que são concebidas serem testadas na prática e dar início, né, a novas linhas de negócio, iniciativas inéditas, com bastante agilidade. Então eu acho que se a gente, como empresa, consegue oferecer para os donos, né, que são empreendedores natos, essa liberdade deles pensarem novas estratégias, inovações, a gente está seguro, né? Porque não estamos mais encalhados, né? Estamos bem alinhados, né? E aí temos que ter um equilíbrio entre visão de cliente e visão de mercado, né? Para que a gente garanta que o nosso cliente está bem cuidado, está satisfeito, deseja continuar no relacionamento conosco, mas uma visão do mercado também com relação àquilo que de novo pode surgir, né? Tendências, inovações. Então, porque esse cliente satisfeito conosco pode adotar algo muito melhor que surja no mercado que nós não conhecemos ainda. Então a gente tem uma sensibilidade para cliente, para mercado, né? Para que com isso a gente possa ser essa empresa líder que tem sido já desde o seu nascimento. Excelente, excelente. Dicas, momento dicas, gosto de colocar na realidade quem está escutando a gente. Quem está passando por isso, quem quer passar por isso, quem teve um insight de que é hora de mudar ou quem quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, dica de livro, artigo, filme, podcast, sem contar aí. Mas ferramentas que essa pessoa pode buscar para entender um pouco mais sobre esse assunto que a gente tem conversado. Bom, se você for empresário, né, eu te aconselho a conversar com empresários que passaram por experiências e a maior parte deles vão ficar muito felizes, né? Vejo o Reginaldo mesmo, né, recebendo visitas aí de todos os lugares do Brasil, sempre muito disposto a trocar experiências. Ele veio aqui nesse podcast, inclusive, contar a experiência dele. Então, conversa com parceiros, né, com pessoas que vivem experiências. Eu acho que é bom começar por aí, porque outros tipos de recursos podem ser um pouquinho mais técnicos, um pouquinho mais impessoais também. E aí, nessas conversas, você vai acabar identificando alguma coisa que é prioridade para você. E a partir do momento que você identificar essa prioridade, aí sim, corra atrás porque o tema é muito vasto, né? Tem muita coisa. É difícil falar de um único livro, por exemplo, que trate o assunto de uma maneira completa, abrangente. E eu acho que se alguém fosse escrever isso, teria que ser muitos volumes, sabe? Então, o que você tem é um conhecimento meio fragmentado por aí, sabe? Então, dependendo da disciplina, dependendo do momento, tem uma literatura que é muito adequada para aquele, né? O nosso caminho mesmo foi trilhado por muitos autores, muitos livros, né? Gente, por mais que a gente fale que um processo de reestruturação é, sobretudo, um processo de evolução de pessoas, e confiança, relacionamento, honestidade, são valores assim indispensáveis, não dá para minimizar aqui a importância de um bom fundamento técnico, né? Concordo. Isso é essencial, né? Por quê? Porque você está importando para o teu projeto anos de pesquisa, né? Essas literaturas geralmente são assim muito fartas de cases para você estudar e ver o que se parece contigo, o que não se parece.
mas é muita coisa. Então, converse com alguém, né, que já passou por isso, ou está passando por isso, alguém que já está um pouquinho na frente nesse caminho. Veja a partir da experiência dela, a partir da conversa com ela, o que é prioridade, qual é o teu momento. E aí vai buscar algo que se adeque para aquele. Porque se você está passando por um momento X e está lendo ou ouvindo coisas sobre o momento Y, você não vai nem conseguir fazer a conexão disso, né? Você não consegue aplicar aquilo. Então, eu acho que é importante calibrar nos relacionamentos. Se você for funcionário, né, ou colaborador de uma empresa que está passando por esse processo, a mesma dica vale. Converse com pessoas, empresas que, mas nesse caso, né, é importante garantir que você confie na visão, né, confie nas pessoas que estão conduzindo a mudança e esteja totalmente aberto para aprender. Né? Não espera vir te ensinar, né? Sai na frente, né? Porque coisas boas acontecem para pessoas preparadas, né? Pessoas que estão, e embora haja politicagem corporativa, né? Embora haja essas coisas que são desagradáveis, né? Em maior ou menor grau aparecem, né, nas empresas, mas há também uma relação muito justa, né, entre causa e efeito. Então, plante a sementinha certa que na hora certa você vai colher. Demais. Difícil falar. Mas quando eu acho que quando a gente, na prática, quando a gente coloca a mão na massa mesmo, né, eu acho que existe. Claro que todos esses livros são realmente muito complexos você entender, mas existem alguns livros que na base assim você consegue ajudar. Um Sun Tzu, ele consegue entender que você está lá para investigar primeiro, antes de você tomar a primeira ação. Então, é um ponto de estratégia. Mas quando eu falo um pouco de budismo, nessa nossa restauração, traz muito fundamento de budismo na lógica, né? Eu não sou budista não, sou católico, mas a gente entende e começa a entender. Mas um dos pontos que o budismo fala é realmente a lógica da sabedoria, né? Então, o conhecimento técnico faz a gente conseguir entender um pouco esse contexto. Então, quando a gente faz a restauração, o primeiro ponto realmente é o diagnóstico muito completo, né? Incluindo pessoas, comportamentos, cultura, né? O pensamento realmente dos donos, da situação atual. Criar esse diagnóstico, criar as estratégias e tomar as ações consistentes, né, e persistentes. Então, a persistência é um outro fundamento. A gente tem que ter persistência para que a gente consiga não esmorecer, né, dar continuidade para aquilo. Mas a gente também, nesse caso muito específico, a gente fala muito da generosidade, o budismo fala muito de generosidade. E a gente tem que ter generosidade para conseguir ensinar. A gente tem que ensinar as pessoas, mesmo que ela não entenda uma vez, duas vezes, três vezes, porque realmente nunca aprenderam, nunca tiveram essa forma de estrutura. Então, esse tipo de generosidade a gente precisa ter, né? A gente tem que ter a disciplina para seguir as regras, né? Muito claro isso também na lógica, a paciência de novo, e a generosidade de ensinar, de mostrar de novo, de entender que cada um tem seu momento, né? E então parece que são alguns pontos importantes. E por último, meditar, né? A gente precisa meditar para acalmar de vez em quando, né? Mas chama de paramitas do budismo, que acho que são importantes para a gente poder entender que no final o trabalho é feito por pessoas, e o budismo trabalha muito com isso, com o ser humano. Então a questão de conseguir olhar para ele de uma maneira que seja generosa, para conseguir fazer com que ele evolua como você quer que ele evolua. Ele não está enxergando que a mudança faz parte, então você tem que trazer ele para a realidade, né? Então isso aí acho que é um ponto importante aí para essa restauração. Tá difícil, não é fácil, né? Uma batalha todo dia, mas estamos no caminho adequado. Excelente, gente, estamos caminhando para o final. Mas queria abrir aqui para quem está no estúdio, tem alguma dúvida? Alguma observação que não tocamos? Tem algum ponto que eu não abordei com vocês que seria interessante a gente conversar? Agora, bate bola, jogo rápido. Eu tenho uma dúvida, assim, a gente falou bem pouquinho de pandemia, assim, mas teve algum momento que, falou até de recalcular a rota, que acontece aqui, mas teve algum momento que o objetivo, por exemplo, esse ano a gente vai focar
aconteceu algo muito grande, por exemplo, a pandemia, e agora é o momento de olhar para o funerário e não para outra coisa. A pandemia afetou o planejamento inicial da excelente. ou não? Posso responder agora já assim? Direto? Pode? Se você for olhar, deixa eu começar por outro lugar aqui. No Grupo Preversul, a gente tem a tradição de fazer aquele evento de planejamento estratégico em agosto do ano. Né? Então a gente fez isso todos os anos, né, desde que a reestruturação começou, com exceção do ano passado. Né? E se você for olhar para o conteúdo esse evento chama-se Sinapse, né? Se você for olhar para o conteúdo do Sinapse de 2020 e 2021, você vai ver a gente reconhecendo os efeitos da pandemia no planejamento lá. E a conclusão que a gente chega, a gente revalida todas as premissas, passa uma por uma para ver se elas continuam de pé com as mudanças que a gente estava sentindo. E a conclusão que a gente chegou é que sim, tinha que ter uma grande mudança. E a mudança era na velocidade com que a gente estava promovendo, percorrendo o caminho para aquela direção apontada. Então foi interessante porque a conclusão foi, gente, a direção está certa, a velocidade não. Então é mais rápido do que a gente pensava. Tá? Não é tão devagar assim, nós temos que acelerar. Né? E foi muito reconfortante assim, ter tido essa percepção, sabe? Porque se precisasse mudar a direção, claro, a gente teria que ser humilde para fazer isso. Mas perceber que todo aquele trabalho dos anos anteriores, né, de identificação de objetivos estratégicos, estava correto. E que agora só precisávamos ajustar, né, pisar o pé no acelerador, foi muito bom, foi realmente muito bom. E mostrava que a gente tinha escolhido realmente a direção correta e que é o que está, inclusive, em vigência até hoje, né? A gente ir nessa direção. Então, acho que esse foi o efeito. Assim. Quando você comenta, eu acho que realmente o mudar a rota em relação, quando a gente fala de pandemia, a pandemia começou em março de 2020, né? Nessa época o Edilson era o gestor realmente da atividade e a gente teve aquele começo de muito medo e tal, e isso com certeza fez, a gente estava na infra naquele momento, a gente teve impactos, principalmente quando a gente via a reestruturação olhando para dentro da funerária, né? Porque o foco daquele momento realmente era muito ligado a cuidado das pessoas, cuidado da saúde do colaborador, né? Foi feito um trabalho muito intenso naquele momento de compra de material de proteção, né, individual de cada um trabalho muito ligado a tentar tirar o medo um pouco da equipe, porque realmente era um momento que todo mundo estava com medo, né? E então foi um foco muito ligado a nosso colaborador interno, entendendo que infelizmente naquele momento não tinha-se os velórios, né? Eram proibidos fazer os velórios, eram muito curtos os tempos, até a medicina não tinha isso claro, né? Então estava tudo muito complicado. Em fevereiro de 2021 foi quando eu entrei e em março onde deu um pico, né? Então naquele momento o pessoal já tinha entendido um pouquinho da pandemia, só que muito mais intenso, aumentou demais os óbitos, né? E aquilo trouxe um cansaço muito grande para a equipe, uma necessidade de cuidado muito grande. Realmente foi um momento de dedicação muito grande da equipe da funerária, como do pessoal de saúde, mas da funerária pouco era mostrado, mas internamente a gente sabe o quanto era complexo e a dedicação da equipe era gigantesca. Horas extras ao extremo, não iam para casa para descansar, né? Realmente era muito intenso o trabalho, né? Então, nesses momentos de mudança de rota, esse com certeza foi um dentro da funerária, porque o foco não dava para ser outro, era especificamente preservação, né, da nossa atividade, o errar o menos possível, né? Porque a intensidade trouxe uma necessidade, acontecia alguns erros, muita reclamação, né, porque as leis não permitiram fazer velório, então foi um foco muito ligado àquela urgência pontual, né? Mas graças a Deus passou,
A equipe, a gente até coloca esse ponto que é importante, né, para todas as equipes de funerária, mas especificamente a nossa, esse agradecimento gigantesco quanto à dedicação, né? A gente sabe o quanto foi complexo, realmente a palavra é bonita, mas são heróis mesmo daquele momento, né? São pessoas que deixaram as famílias, muita gente falou isso, né? Família da parte de medicina, tal, da parte médica, mas deixaram as suas famílias mesmo para acolher as outras pessoas, né? E num período de muito medo, tivemos perdas, né? Colaboradores que perderam a vida nesse momento, tal, mas eu acho que realmente a dedicação de todos aí é o que hoje mantém a gente sólido de novo. Então é um agradecimento muito especial, né, Maurício, que a gente tem aí a toda essa equipe, não só a nossa de funerária, para a clínica também, a equipe da Cliniprev também, que também participou desse momento, sempre mantendo aí a nossa estrutura firme, graças a Deus, e ao trabalho deles, né? Gente, uma pergunta também, e entra acho que até como uma dica, né, para quem viu como esse podcast um insight para começar uma reestruturação interna, como essa pessoa pode se organizar internamente. Então é mais fácil para a gente colocar tempo e espaço, né, dentro da empresa. Então ela faz por etapas, ela faz por fases, ela faz por setor, ela faz por cargos. Qual seria a dica de vocês para estabelecer um tempo aí e etapas para uma reestruturação? Então, como a gente já comentou, muito da reestruturação pode ser explicado nessa distinção que a gente faz entre gestão e área de negócios, né, área de operações, com vistas a fazer com que isso trabalhe de maneira mais integrada. Então, isso ficou muito claro porque aqui no Grupo Preversul nós conduzimos a reestruturação em 3 fases bem distintas. Então, em fases e foram 3, no nosso caso aqui. Mas serve de uma boa referência, né, de dica aí. Então, na primeira fase, nós focamos na refundação das áreas administrativas da empresa. Então, olhamos para as áreas administrativas, né, e fizemos um remapeamento de todos os processos, todas as estruturas internas e tal. E é interessante lembrar que para a gente fazer isso, a gente fez um mini exercício de planejamento estratégico, mesmo sem as áreas de negócio envolvidas. Né? E aí, na segunda fase, nós encostamos essa nova estrutura administrativa nas unidades de negócio e começamos a trabalhar nos processos de prestação de serviços administrativos. Né? Então, qual é o processo para uma unidade de negócio solicitar recrutamento e seleção, por exemplo? Né? Ou qual é o processo e a ferramenta para solicitar uma peça publicitária? Então, nessa fase, a gente trabalhou muito com esse conceito de balcão de serviço. Sim. Né? E um detalhe interessante aqui, tá? Elas não aconteceram de forma linear, né? Então você não precisa terminar uma para começar outra. Você termina uma, você começa uma, num determinado momento que tiver um pouquinho mais estruturado, você inicia outra, e num determinado momento você tem as 3 fases ocorrendo simultaneamente. E é nessa fase que ocorre aquele fenômeno que o Rogério descreveu, do gestor da unidade de negócio sentir que está perdendo funções, porque nós estamos pegando tudo que são atividades administrativas em comum com as demais unidades de negócio e centralizando lá nos seus serviços compartilhados. Então ele sente que está meio que sendo depenado. Mas na verdade o que nós estamos fazendo é que nós estamos dando para ele, né, a garantia de uma operação no tempo presente que funcione bem, para que ele possa se concentrar no tempo futuro da gestão. Ou seja, ele possa pensar em melhorias, possa pensar na experiência do cliente, possa pensar em expansão de receitas, possa pensar como gestor de unidade de negócio mesmo, que é a fase 3. A fase 3 é onde ele replaneja, né, as estratégias de sua unidade de negócio. Então, na fase 1, a gente foca em construir a parte de gestão. A fase 2, a gente começa a estabelecer os processos de prestação de serviços dessa nova gestão para as unidades de negócio. E na fase 3 é quando as unidades de negócio, experimentando uma nova realidade de operação do dia a dia, começam aí a replanejar suas estratégias e buscar crescimento, buscar
melhores índices de satisfação dos seus clientes, enfim. E a dica, então, né, que dá para deixar aqui com esse desenho, é que se você for um empresário ou um executivo, né, que sente que o lado negócio da tua empresa, né, estratégias comerciais, resultados de vendas, relacionamento com o cliente, portfólio, enfim, né, se o lado do negócio estiver derrapando, né, e patinando, e é difícil, você sente que você não é mais inovador, tal, porque você está sendo consumido pelo dia a dia da operação, talvez você esteja precisando de uma reestruturação. Né? É hora de olhar a tua gestão de modo separado e ver que ela não está à altura do teu negócio. Né? E é preciso então ganhar musculatura de gestão para trazer isso para o mesmo patamar, né, de negócio. É hora de profissionalizar um pouquinho, é hora de ter metodologia para descentralizar poder, para delegar atividades, para trazer mais gente, né? Ou, né, como nós colocamos aqui, fazer com que as árvores presentes deem mais frutos, né? Não é necessariamente trazer mais gente, mas é fazer com que as pessoas que estão aqui sejam mais produtivas, tenham mais competências, e aí sim, experimentar um novo ciclo de expansão, né? Um novo ciclo de evolução dos negócios. Excelente. Acho que dá uma forma de encorajar, né? Quem está ouvindo a enfrentar novos desafios e estar aberto a eles. Né? E entender, né, naquela atitude de honestidade intelectual que a gente estava defendendo aqui, descrevendo aqui, que não tem nenhum problema, né? Você dizer, olha pessoal, eu tenho, né, travado aqui no meu radar para onde eu quero ir, né? Quem eu quero ser. O caminho eu não conheço bem. Vamos fazer juntos? Preciso de vocês. Vamos dar a mão e aprender juntos? Né? Às vezes uma ajuda de fora é bem-vinda, mas veja o caso do Prever. Né? Nós fizemos tudo o que fizemos sem consultorias externas. Né? Então isso foi possível. Né? Se foi possível aqui, é possível em outros lugares também. Né? Demais, né? Mas alguma dúvida? Mais alguma coisa? Alguma observação? Além, depois de 4 horas de podcast? Mas dá para cortar, né? Sim. Mas muito feliz, gente. Estou muito feliz, me senti muito honrado quando tive o convite de conversar com vocês. São 2 figuras que eu admiro demais. Obrigado. E que eu tenho o prazer de trabalhar junto e me desenvolver junto com vocês. Então, muito obrigado pelo tempo, pelos insights que vocês trouxeram, pela experiência que vocês trouxeram. Eu tenho certeza que quem está em casa ouvindo isso não vai desligar esse podcast como entrou. Então, estou muito feliz. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Já temos aí 7 podcasts, dá para maratonar saindo desse. Então, esse e outros episódios vocês conseguem encontrar em todas as plataformas digitais aí. Muito obrigado, gente. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rogério. Um abraço a todo mundo.